Olá, pessoal. Bom dia. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Kelly Campelo e nós estamos iniciando mais uma aula de ética e relações interpessoais aqui no nosso técnico de administração pelo canal Educação. Então, desejo que todos vocês sejam muito bem-vindos, bem-vindas, para que a gente possa mais uma vez discutir, para que a gente possa mais uma vez pensar no que é a ética, de que forma que ocorrem as nossas relações interpessoais, como que eu me relaciono com o outro, será que é uma forma saudável, é uma forma positiva, será que tem algo que eu poderia melhorar? Então, todos esses questionamentos a gente faz aqui durante a nossa aula. E também porque é uma disciplina que ela discute conteúdos que são bem atuais, que estão aqui fazendo parte do nosso cotidiano e que, é claro, né, também vai te ajudar a ter uma perspectiva muito melhor do que é fazer uma administração de uma empresa, de uma organização. Então, olha só, na nossa aula de hoje, 6 de setembro, a gente vai discutir sobre gestão corporativa inclusiva. O que que isso significa, né? Bom, então vamos lá. Olha, a gente vai abordar políticas empresariais para uma gestão inclusiva, né, para que possa gerar, ter uma empresa que a gente tenha uma valorização da multicultura, da diversidade, que não fique essa teoria, que não fique apenas na teoria a ideia de que é preciso ter uma diversidade, de que é preciso incluir, né, dentro de uma empresa. Então, a gente vai falar um pouco sobre minorias sociais, gestão inclusiva e também vamos recordar um pouco da nossa aula anterior, que foi sobre princípios e estrutura da governança corporativa, tá certo? Então, você que está aqui na nossa sala de aula, no nosso canal no YouTube, você que está aí com o pessoal de Assunção do Piauí, o pessoal de São João da Canabrava, vão aparecendo aqui no nosso chat, vão me mandando aqui um hello. Bom dia aqui também para a Yara, nossa diretora de imagem, para a Fátima Campelo. Gente, a gente tem o mesmo sobrenome, né, Fátima? Bora fazer aí essa linhagem aí da nossa, a nossa árvore genealógica, é assim que a gente fala, né? Para saber aí de onde é que vem o nosso Campelo. Então, vão aparecendo aqui no nosso bate-papo. É muito importante que vocês participem da nossa aula, porque dessa forma, né, a gente consegue de fato entender se vocês estão compreendendo, aproveitar para tirar suas dúvidas. E é justamente nesse momento aqui que a gente pode fazer isso. Tá certo? Pessoal aí de Assunção do Piauí, pessoal aí de São João da Canabrava. Olha, gente, para a gente poder iniciar aqui a nossa aula, durante todo o mês de setembro, no canal Educação, a gente está discutindo sobre acessibilidade e conquistas da comunidade surda no Brasil. Então, por isso que hoje a gente vai iniciar o nosso conteúdo assim, né? A gente tem aqui a gente fala sobre o Setembro Amarelo, que também é sobre a prevenção ao suicídio, e é muito importante a gente falar isso, já que Teresina tem um dos maiores índices de suicídio do Brasil, né? Então, é muito bom que a gente discuta, que a gente fale sobre saúde mental, em que a gente quebre todo esse estereótipo, esse tabu que envolve a questão da saúde mental, tá certo? Não dá para a gente ficar falando, a gente tem que falar sobre saúde mental, aí o teu amigo que vai numa psicóloga vai fazer uma terapia e tu diz, eita, tá indo porque tá doido, né? É muito comum a gente ouvir falar isso, mas não, gente. E se a pessoa ela tiver realmente um problema, uma doença mental, é óbvio que ela precisa buscar ajuda e a gente também pode muito bem ir numa psicóloga, fazer uma terapia, para que a gente fale dos nossos anseios, dos nossos medos, com uma pessoa que é profissional, que ela vai te entender, ela não vai te julgar. É bem interessante a gente refletir sobre isso, né? Quebrar esses tabus aí que são super ultrapassados. Não é verdade, Fernando? Então, e o mês de setembro também é conhecido como Setembro Azul, que é o mês das conquistas da comunidade surda. Então, é o dia 6 a 11 de setembro de 1880,
ocorreu o Congresso de Milão. Esse foi um momento lamentável para a comunidade, porque o Congresso determinou a proibição do uso e ensino das línguas de sinais na educação dos surdos, dando preferência ao método oral. Né? E se eu coloco nem toda pessoa que é surda, ela é uma pessoa que ela foi oralizada, né? Ou seja, a gente fala assim, né? A pessoa é muda, surda muda. Não, a pessoa não é muda, ela é surda. E é ok falar isso, né? É a nomenclatura correta. A pessoa ela é surda. Por que que ela não é muda? Porque, gente, ela tem a fala dela, é perfeita, né? Todo o sistema aqui para poder desenvolver a fala é perfeito. Só que a pessoa ela não escuta. E o ser humano, uma criança, ela aprende a falar ali as primeiras palavras por volta de 1 ano de idade, justamente porque ela escuta o que as outras pessoas estão falando. Então, o próprio cérebro dela vai absorvendo aquela informação e vai transmitindo através da fala. É por isso que a criança, ela ainda fala, né? Ela troca as letras, ou às vezes ela fala que nem o Cebolinha, né? Trocando o R pelo L, porque ela ainda está desenvolvendo a fala dela. E a pessoa que é surda, ela não escuta, né, o que as pessoas estão falando. Então, não tem como ela desenvolver aquilo ali, né? Algumas pessoas ainda conseguem a oralidade, mas outras não. É algo natural. Então, outra data importante é o dia 23 de setembro, que é considerado o Dia Internacional das Línguas de Sinais. Né? Então, isso aqui é interessante porque a língua de sinais é que nem um idioma, que nem o português. O português é um idioma oficial aqui do Brasil, né? Mas a gente também, justamente porque nós fomos colonizados por Portugal. Mas, se tu vai lá no Canadá, é o inglês ou o francês, né? Se tu vai nos Estados Unidos, é o inglês. Se tu vai no continente africano, aí nós temos inúmeras línguas dentro do continente africano, porque existe uma diversidade cultural ali muito, muito grande dentro daquele continente. Da mesma forma que no continente americano, né, que a gente fala o espanhol, a gente fala o português, a gente fala inglês não, né? Por isso que é América Latina aqui dentro. Ah, sim, dentro do continente americano, de uma forma geral, sim. A gente fala o inglês, a gente fala o espanhol, a gente fala o português, e dentro do continente africano também é assim, são inúmeros idiomas. E a língua de sinais é do mesmo jeito. A língua de sinais aqui no Brasil é uma, no Japão é outra, nos Estados Unidos é outra. Outra data importante é a data do dia 26 de setembro, que é o Dia Nacional do Surdo, e o dia 30 de setembro, que é o Dia do Tradutor de Libras. Então, essas datas aqui é para a gente reconhecer a importância dessa comunidade. É para que a gente possa reconhecer a importância, né, também dos profissionais, dos intérpretes de Libras, porque é muito. E essa aula de hoje, que é uma gestão inclusiva, tem uma relação bem direta também aqui com a gente discutir a comunidade surda, né? Aqui no canal Educação começou a ser implementado, eu acho que foi nesse ano de 2022. Tu sabe me dizer, Yara? Se foi ano passado? Foi ano passado ainda, né? Então, bom dia, Maria Cauane. Então, desde 2021, né, a gente começou a ter intérpretes de Libras aqui no canal Educação. A gente ainda não tem todas as turmas, como é aqui o caso do técnico, mas é algo que também vai ser implementado. Então, isso é para a gente poder pensar que uma pessoa que é surda, ela também precisa entrar, né? Ela precisa também, gente, ser impactada pela educação. A educação, ela transforma a vida das pessoas. E é claro que uma pessoa que ela já tem uma condição especial, ela precisa também ter a educação fazendo parte da sua vida, do seu cotidiano, da sua história, da sua realidade, para que também possa transformar a vida dessas pessoas. Bom, então a escolha da cor azul para o mês de setembro está relacionada com um momento, né, triste da humanidade, porque em 1933
o governo nazista instituiu a chamada Lei de Prevenção de Doenças Hereditárias, que autorizava, olha isso aí, que autorizava a esterilização obrigatória de quem sofria de doenças hereditárias que pudesse acarretar sérias deficiências ou físicas ou mentais. E aí vocês estão ligados aí na teoria nazista? Coloca aí no nosso bate-papo. Geralmente é um conteúdo que a gente estuda um pouquinho lá no 9º ano, depois a gente estuda de uma forma mais aprofundada lá na 3ª série do ensino médio, e a gente aprende que o líder da teoria nazista, o Hitler, né, ele chega ali ao poder por volta na Alemanha, por volta justamente de 1943. E, gente, o Hitler ele cria uma teoria de que existe uma raça que ela é superior. E é justamente a raça, ele entende que é a raça branca, ariana. Então, a espécie humana, que é apenas uma, ele acaba dividindo essa espécie, como se existissem pessoas que fossem superiores e outras não. Né? Então, como uma tática nazista, ocorreram ali existir os campos de concentração. Durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, de 1939 até 1945, é o período em que o Hitler ele faz a sua primeira invasão na Polônia, em 1939. E ele já começa a colocar uma grande quantidade. Ok, gente. A Fátima, ela diz, senhores, professores, estou sem áudio. Não estou ouvindo vocês, estou solicitando o técnico para resolver. Tá certo, professora, achei que era o pessoal, tranquilo. Bom, então, gente, aqui, quando o Hitler ele entra no poder, ele começa a abrir os campos de concentração, né? E o foco dele era justamente as pessoas que eram judias, né? A Alemanha nazista, ela praticava o antissemitismo. A gente não sabe, existem muitas teorias para poder falar por que, tentar explicar por que o Hitler ele odiava tanto os judeus. Mas, gente, eu quero que vocês se liguem que não necessariamente a gente não precisa ter uma justificativa, porque o cara, a gente mandou matar mais de 6 milhões de judeus dentro dos campos de concentração, fosse nas paredes de fuzilamento, ou então fosse nas câmeras de gás. Também era muito comum que a população negra, a população que fosse contra a ideologia nazista, a população que tivesse alguma condição física ou mental, todo mundo era mandado, enviado para os campos de concentração e morriam ali dentro. Né? E aconteceu isso também com a comunidade surda, porque você entendia que uma pessoa que era surda era uma pessoa ali que ela não tinha importância dentro da sociedade. Era um corpo sem importância, era uma pessoa que não tinha história, então não tinha sentimentos, né? Não tinha sonhos. Então essas pessoas elas também eram enviadas para os campos de concentração. E ele ainda estipulou essa lei de prevenção de doenças hereditárias, né? Então, por exemplo, uma pessoa que era surda, gente, ela nem tinha, se ela tivesse um sonho, eu sou uma mulher surda, eu tenho um sonho de engravidar, tenho um sonho de ter ali, formar minha família, né, biológica, porque óbvio, não precisa para eu ter uma família necessariamente, não precisa eu parir uma criança. Mas tu imagina uma mulher que tinha esse sonho de ter uma filha, de ter uma criança, ela era proibida. Porque ele dizia, olha, isso aí não vai dar, porque tu é surda, tu pode transmitir isso aí, né, por uma questão de hereditariedade. E ainda tem uma grande questão, porque a gente sempre pensa, então a pessoa ela nasceu surda, mas, gente, as pessoas que desenvolveram a surdez por algum motivo, né? Ou então sofreram um acidente. Existem inúmeras causas, gente. E mesmo assim ele mandava esterilizar essas pessoas de uma forma geral. Né? Então nada se justifica. É justamente um preconceito, é a ideia de segregar as pessoas, é uma ideia de que, de fato, existem diferenças. E claro que existem diferenças, mas essas diferenças não deveriam nos fazer melhor ou pior. São apenas diferenças, né?
Então, a outra questão é que, para identificar as pessoas com alguma deficiência, os nazistas amarravam faixas azuis em seus braços, né? Então, de fato, o povo era completamente diferenciado. Né? Então, hoje, se você está caminhando aí na rua, se você estuda com uma pessoa que ela é surda, não precisa a gente gerar uma diferença, marcar aquela pessoa com a sua condição, mas eles faziam justamente isso aqui nesse período. Ó, a letra C. A comunidade surda escolheu o azul turquesa para representar o orgulho da sua identidade. Então, é uma forma, gente, de ressignificar. Quando eles colocavam essa faixa azul para dizer, olha, você é diferente, você não é uma pessoa que é desejada dentro da nossa sociedade. Então, a comunidade surda, ela foi lá e ela ressignificou, né? Ela passou a dar um novo sentido a toda aquela exclusão. Então, era uma forma de dizer, olha, o que vocês querem que a gente sinta vergonha, a gente não tem vergonha, a gente tem orgulho da nossa identidade. E essa cor, a ideia do Setembro Azul, também é para poder manter viva a memória daquelas pessoas que sofreram consequências desumanas, né? Apenas por existirem. E é isso, né? Quando a gente pensa em todo o preconceito que existe no país, gente, no caso aqui na Alemanha nazista, ou quando a gente pensa na própria história do Brasil, em que a gente segrega as pessoas, né? Então, segrego uma pessoa, eu separo ela, eu digo que ela é anormal porque ela é surda, eu digo que ela é anormal porque ela é autista, porque ela é cadeirante, eu digo que ela é anormal porque ela é uma mulher lésbica ou é um homem gay. Né? Então, isso aí é para a gente refletir, porque a gente entende que tudo que é diferente de mim é anormal, é estranho. E não, né, gente? Todo mundo tem a sua própria realidade. E a gente precisa respeitar isso e compreender que não, que isso não nos torna, não lhe torna superior ou inferior. Nós somos apenas diferentes. Ok? Vocês estão entendendo? Bom, então essa aí foi só uma introdução para a gente poder falar um pouco da questão da acessibilidade, que a gente vai, né, durante todo o mês aqui de setembro no canal Educação, a gente vai falar sobre isso e é muito importante para a gente quebrar estereótipos, né, para que a gente possa se permitir conhecer as pessoas, independente se elas têm alguma condição física ou intelectual, ok? Bom, então agora, para a gente iniciar aqui a nossa aula, vamos aqui relembrar um pouco o que a gente discutiu na aula passada. Eu sempre gosto de relembrar o que nós discutimos, é justamente fazendo exercícios, né? Porque assim fica bem mais fresco da nossa mente. Bom, então, primeira questão, instituição destacada na elaboração das políticas de governança corporativa no Brasil. Lembra que essa palavra aqui foi a que eu mais falei. Qual a alternativa, gente? Qual é a instituição em que ela elaborou as políticas, né? Como se ela fosse um guia da governança corporativa? Qual é? O Conselho Federal de Contabilidade? É o Comitê de Pronunciamentos Contábeis? É o Instituto Nacional de Meio Ambiente e Recursos Renováveis? Ou é a letra D, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa? E aí, me digam aqui no nosso bate-papo, cadê vocês? Comentem aqui. Lembra, eu até disse, eita, gente, se acostuma, porque eu vou falar demais aqui, né, sobre isso. Ó, Assunção do Piauí, a galera tá dizendo aqui que a unidade Sebastião Alves dos Reis, manhã, nós temos 15 alunos ali, perfeito, viu, pessoal? Que bom, Assunção do Piauí, São Luís do Piauí, que vocês estão aqui, a Auri Kelly, a Geisla, que também sempre está aqui com a gente. Então, me digam aí, olha aí, a professora Fátima respondeu que as nossas avaliações serão no dia 12 de setembro, tá bom? Então, ó, a Maria Cauane, ela disse que é a letra C. Não, 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 Maria Cauane, presta atenção.
Olha aí, qual é a instituição na elaboração de políticas de governança corporativa. A gente aprendeu lá na nossa aula de sustentabilidade que, de fato, o IBAMA, que é um órgão que fiscaliza. A letra D, muito bem. Alternativa verdadeira, letra D. Ok, letra D. Agora vamos aqui para a nossa segunda questão. Ela diz assim: disponibilizar dados e informações constantemente às partes interessadas. Quem é a parte interessada de uma empresa? Pode ser justamente as pessoas que trabalham dentro daquela empresa, como também são as pessoas que podem trabalhar, que estão envolvidas ali fora da empresa, tá certo? Então, é importante que essas informações elas estejam disponíveis com fácil acesso, né? Qual o princípio da governança corporativa foi descrito acima? É a transparência, a equidade, a prestação de contas ou a responsabilidade corporativa? Gente, lembrar que esses dados, essas informações, né, da mesma forma como o código de conduta, é importante dentro do ambiente de trabalho para que os funcionários, os colaboradores dessa organização, eles tenham plena consciência de quais são seus direitos, de quais são seus deveres dentro do ambiente de trabalho e que a população, a comunidade, ela também precisa compreender. Tá certo, gente? Ó, a Maria Rosa, que está aqui com a gente. Bom dia, Maria Rosa. Que bom que você está aqui. Então, olha aí, é a transparência. A transparência ela é um dos pilares da governança corporativa, né? A ideia, claro, precisa ter uma boa comunicação, precisa ter diálogo dentro das empresas e também precisa ter transparência. A gente sempre acha que a transparência ela só envolve as questões financeiras, né, gente? Mas não. A transparência ela também é importante na tomada de decisões, nas mudanças em relação à cultura da empresa. Então, se eu trabalho dentro de uma determinada empresa, eu preciso entender também um pouco das tomadas de decisões que ocorrem ali. Por mais que existem hierarquias, mesmo assim, é muito importante que se leve em consideração os funcionários, os colaboradores, né, que eles entendam por que uma determinada mudança ela está ocorrendo. E da mesma forma que se uma empresa, por exemplo, ela está enfrentando um momento difícil, ela está em uma crise financeira, também é muito importante que os funcionários saibam que eles entendam o que está acontecendo. Ok? Então, alternativa verdadeira, letra A. Bom, todas as partes interessadas, independentemente do cargo que ocupam, o nível de participação na empresa, devem ser tratadas de uma forma justa e igual. É claro, né, gente? A ideia da ética é justamente que a gente tenha uma consciência que é preciso ocorrer justiça, é preciso ocorrer igualdade. A ética ela é baseada na empatia, ela é baseada no respeito ao próximo. Então, qual o princípio da governança corporativa que fala da questão de que todas as pessoas devem ser tratadas de uma forma justa e igualitária? Qual a alternativa vocês acham aí que está correta? A gente discutiu sobre isso na nossa aula passada, né, gente? Que é justamente a ideia da equidade, que é tratar os diferentes como diferentes. Então, por exemplo, ó, Maria Cauane aí acertou novamente. Uma pessoa que ela é surda, não tem como agora ela estar assistindo essa minha aula se ela não vai entender, né? Por isso que é importante, a gente tem os intérpretes de Libras, né? E aqui no canal Educação a gente está aumentando cada vez mais a demanda. Isso é muito interessante, que é para a gente perceber que existem mudanças, né, que todas as pessoas elas precisam ser impactadas por essas mudanças sociais, porque senão a gente não consegue gerar uma transformação de fato, beleza? Bom, então agora, né, a gente vai entrar de fato aqui no nosso conteúdo da aula de hoje, que é sobre gestão inclusiva. De que forma que eu posso fazer uma administração que eu vá incluir as pessoas? E o primeiro ponto que a gente vai falar aqui em relação à gestão inclusiva é compreender o que são minorias sociais.
Coloca aqui no nosso bate-papo, o que que você entende por uma minoria social, Maria Cauane, Maria Rosa, deixa eu ver, a Geisla, a Aurikelly, cadê o pessoal de Santo Antônio, de Lisboa, não é isso? São Luís, São João da Canabrava, Assunção do Piauí. O que que vocês entendem por uma minoria social? Então, a Maria Cauane, ela diz que é um pequeno grupo de pessoas e não é. Maria Cauane, é engraçado, né? Isso aí acaba confundindo a gente. Mas olha só, quando eu falo em minoria, realmente, é que significa um pequeno grupo ali de pessoas, né? Mas aqui no Brasil e no contexto geral, quando a gente fala uma minoria, na verdade é um grupo de pessoas que se encontram numa situação de dependência ou de desvantagem em relação ao grupo que é majoritário em relação aos direitos. Quando eu digo que existe minorias sociais, é porque são pessoas que têm menos acesso aos direitos básicos que estão lá na Constituição Federal. Então, essa minoria, ela acaba quase sempre recebendo um tratamento discriminatório por parte da maioria das pessoas. Então, quem é? A gente pode dizer que as minorias, elas são discriminadas por diversos motivos. Então, pode ser motivos étnicos, religiosos, de gênero, de sexualidade, linguístico, físico, cultural. Então, eu quero que vocês lembrem, gente, que quando a gente fala em minorias sociais, a gente não está falando sobre pessoas que são um pequeno grupo na sociedade. É pelo contrário, a gente está falando aqui, quem são essas pessoas então? Que são minorias sociais, que são as pessoas mais discriminadas dentro da sociedade. Coloca aí a opinião de vocês. O que é que vocês acham, gente? Porque, olha, as minorias, né, como eu falei, são justamente os grupos de pessoas que se encontram em uma situação de desvantagens, né? E quem são as minorias sociais? Atualmente, a gente pode dizer que a população negra, os indígenas, os imigrantes, as mulheres, os homossexuais, os idosos, os moradores de favela, os portadores de alguma deficiência, as pessoas que vivem uma situação de rua. Isso são considerados as minorias, tá bom? Porque são pessoas que vão sofrer exclusão social, desigualdade, preconceito, discriminação. E essas desigualdades sociais podem causar hostilidade, violência em vários setores da sociedade, né? É possível que a maior parte de uma população ela seja constituída por uma minoria. Então é até um pouco confuso, né? Porque a gente fala hoje de minorias majoritárias. Porque a maior parte da população no Brasil, gente, ela é composta pela população negra, né? O Brasil, como a gente já aprendeu aqui nas nossas aulas anteriores, o Brasil ele é um país em que ele é o segundo país mais negro do mundo. Né, o país mais negro do mundo é o continente, é a Nigéria, que está lá dentro do continente africano, e o segundo país mais negro do mundo é o Brasil, e ele está fora da África. Né? Claro que isso foi toda uma consequência da vinda de mais de 6 milhões de pessoas negras africanas que vieram do continente africano para serem, né, utilizados, porque era uma pessoa que era vista como uma propriedade, um objeto, né, que foi utilizado ali na escravidão. E o Brasil passou por um processo de mais de 350 anos de escravidão, e é claro que isso gerou consequências, como é o caso do racismo estrutural. Né, em que a população negra no Brasil é a que mais morre. De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a cada 25 minutos um jovem negro morre no Brasil. Então, é claro que isso é uma consequência que a gente vê no nosso cotidiano, e é por isso que a população negra ela é considerada uma minoria, porque ela acaba sendo excluída de direitos básicos. As mulheres também são vistas como uma minoria, embora a maior parte da população do Brasil seja composta por mulheres. E aí você pergunta, professor, então se a gente tem a maior parte dos habitantes são negros, são mulheres, né?
Por que são minorias se estão em maior quantidade? São minorias porque são as pessoas que têm menos acesso aos direitos básicos, como a educação, o trabalho, a saúde, a segurança, a moradia, o lazer. É por isso que nós dissemos aqui que são minorias, porque têm menos acesso às questões de direitos básicos, tá certo, gente? Beleza? Vocês entenderam aqui? Entendeu, Maria Cauane? Coloca aqui no nosso bate-papo para que a gente possa aqui dar continuidade. Porque esse aqui, gente, é a base para a gente entender o que é uma minoria social, tá bom? O Emerson, que também está aqui no nosso bate-papo, a Nádia, a galera de Assunção do Piauí, apareça aí no nosso bate-papo. Me digam aí se vocês entenderam, se está tudo certo. Bom, então, minorias sociais, né? Como a gente viu aqui, a população negra, a população indígena, os imigrantes, as mulheres, os homossexuais, os idosos, os moradores de favela, pessoas com deficiência, a população que vive em situação de rua, né? De acordo com o Fórum Brasileiro, o Brasil de segurança pública, a cada 25 minutos um jovem negro morre no Brasil. A população indígena, gente, é a galera aí que tem, suas terras não são demarcadas. É muito importante que a gente compreenda que a terra para a população indígena, ela não diz respeito a apenas uma questão de território, mas é também uma questão de história, de memória, de um peso cultural, né, em relação à terra e à população indígena, e é algo que a luta indígena ela não deveria ser apenas dos indígenas, mas de todos nós. Afinal de contas, é a nossa cultura, é a nossa história, é a memória do povo brasileiro, né, a nossa identidade de fato. Os imigrantes, né? A gente tem poucas políticas públicas em relação aos imigrantes. Ano passado mesmo, a gente teve uma entrada muito grande de afeganistãos aqui no Brasil, porque lembra, né, que o Talibã voltou a tomar o poder dentro do Afeganistão. Então, uma grande quantidade de pessoas tentaram fugir de toda aquela violência. Bom, as mulheres. As mulheres, gente, a gente tem inclusive o crime de feminicídio, que foi legitimado aí no poder jurídico no Brasil desde 2015. E o Piauí, infelizmente, é um estado que bate recordes também em relação ao feminicídio, que é simplesmente o homicídio, o assassinato de mulheres pela única condição da gente ser mulher. Então, é como se existisse um ódio, né, uma aversão, um ódio mesmo às mulheres. Né? Por isso que existe o crime de feminicídio. Para vocês terem uma ideia, no Brasil, de acordo com o mapa da violência, a cada 11 minutos, gente, uma mulher é violentada no Brasil. É algo assustador. Essa aula aqui, ela tem 2 horas. Né? Então, praticamente, a gente vai ter aí 10 mulheres que vão ser violentadas no Brasil no intervalo de 2 horas. Então, tu imagina a violência, tu imagina uma mulher ela ter o corpo dela violentado, gente, é algo que é muito, não sei nem descrever, porque é realmente uma violência muito grande, né? E aí, aqui no Brasil, eu lembro que em 2016 foi feita uma pesquisa, acho que foi pela Folha de São Paulo, que foi até as ruas, né, perguntar, então, uma mulher foi violentada, de quem é a culpa? E aí muitas pessoas perguntavam assim, qual era a roupa que ela estava usando? Será que ela tinha consumido bebida alcoólica? Qual era o horário que ela estava na rua, né? E aí foi algo que foi muito questionado, levou um debate para a internet, nas escolas, nas universidades, nos ambientes de trabalho, quando se começou a falar mais de assédio sexual e moral. Porque, gente, lembra, a culpa nunca é da vítima. E a gente faz muito isso, né? E a mulher, ela diz, eu fui violentada, ela muitas vezes nem vai denunciar, porque ela chega na delegacia, muitas vezes não tem uma mulher para atendê-la, e aí pergunto, que horas era? Então quer dizer que se eu andar na rua 11 horas da noite, eu posso ser violentada, né? Então se eu tô com um short curto, eu posso ser violentada?
Ah, então se eu bebi uma cerveja além da conta, beleza, pode me violentar? Claro que não, gente, claro que não, né? O nosso corpo, ele não pode ser violado em nenhuma hipótese. Não existe justificativa. Por favor, tá? A gente tem um número muito grande de mulheres que se suicidam, de mulheres que vivem se culpando a vida inteira porque passaram por um momento de violência, elas acabam não sendo acolhidas. Elas entendem que elas são as culpadas por aquela violência, né? Então entende assim, eu fui violentada, realmente eu mereci, eu deveria estar na minha casa? Claro que não, tá certo? Isso me faz muito refletir. Eu lembro que no período que eu estava na universidade, né, eu moro num bairro na periferia aqui da cidade de Teresina, e minha casa é bem distante da Universidade Federal, que é onde eu estudava, e eu estudava à noite, né, gente? A universidade, aulas à noite, elas vão até 10 horas da noite. E aí a gente ficava pedindo para os professores, olha, professor, libere a gente pelo menos 9h30, 9h40, que era para pegar o quase o último ônibus lá na universidade, né? Então, pegava o ônibus na universidade, eu ia até uma determinada avenida, quando chegava ali, né, que é a Avenida João 23, que tem aqui na cidade de Teresina, eu esperava um outro ônibus para ir até o meu bairro, que é no extremo da Zona Leste. Então, eu saía quase 10 horas. Eu chegava na minha casa, gente, um pouco depois das 11. E aí, um dizer o quê? Se eu passasse por uma situação de violência. E um dizer, olha ali, a Kelly, 11 horas, Kelly, na rua. A culpa é minha por eu viver dentro de uma cidade que não tem transporte público? Claro que não, gente. Então, um estupro é sempre culpa do estuprador. Ele é a única pessoa que deve ser responsabilizada por isso. E é muito triste. Eu agora dando aqui uma opinião pessoal, e eu sempre digo, olha, isso aqui é baseado numa fonte, agora é minha opinião pessoal. É muito triste também quando a gente vê mulheres que reproduzem esse tipo de discurso. Gente, aí fala, mas não estava vestida adequadamente. Gente, é uma coisa que inclusive eu aprendi com a minha própria mãe, né? Que roupa, gente, não dá caráter a ninguém. Tá certo? Roupa não dá caráter, religião não dá caráter a ninguém. Isso aí é uma questão ética, é uma questão de empatia, é uma questão de respeito, de você se colocar no lugar do outro, gente. Tá bom? E olha, isso é muito importante para a gente refletir. Quando eu também estava dentro da universidade, eu participei de uma pesquisa científica, que é o PIBIC, né? Vocês também vão fazer isso aí quando vocês estiverem no ensino superior. E lá eu fazia uma pesquisa, gente, que era analisar os jornais aqui da cidade de Teresina na década de 80 e 90. E eu pesquisava justamente sobre violência contra a mulher. E aí lá numa matéria que eu encontrei em 1990, que foi na inauguração da primeira delegacia da mulher no Piauí. Vocês têm noção, gente, que o Piauí foi colonizado na metade do século XVII, né? E só tem 32 anos que a gente tem uma delegacia da mulher no Piauí. Então, quando uma mulher ela passava por uma violência, ela ia em qualquer delegacia. Não existia um aparato específico. E lá nessas matérias que eu encontrei no jornal O Dia, em 1990, era sempre na página 8, né? Eu não sei como está hoje, porque, para falar a verdade, eu nunca mais peguei em um jornal impresso aqui na cidade de Teresina. Mas lá no museu, né, do arquivo, no arquivo público do Piauí, a gente tem esses jornais aí bem preservados. Alguns já estão digitalizados, outros já estão mais deteriorados, porque é natural com o tempo. E nessas matérias, gente, as mulheres diziam lá, né, que elas iam na delegacia, mas que muitas vezes elas não se sentiam acolhidas, porque quando chegava lá, ela passava por uma violência, era um homem, um delegado, que também não tinha nenhum preparo para poder receber aquela mulher, e ela chegava dizendo, olha, eu passei por uma violência sexual, ou uma violência com a pessoa com quem eu sou casada dentro da minha casa. E o próprio delegado, ele dizia o quê? Não, foi só uma situação difícil entre você e o seu companheiro. Volte para casa, porque vai melhorar, vocês vão se entender. Essa mulher voltava e não
né? Porque a gente não tinha nenhuma lei para resguardar essa mulher. A Lei Maria da Penha, por exemplo, é de 2006, é outro dia, né? E então a do feminicídio é de 2015, 2015. Não, eu acho que é isso. A do feminicídio é de 2015. Então, gente, foi outro dia. São leis que são muito novas. Então, a gente não tinha nada para assegurar a nossa segurança, né? Hoje, frequentando uma delegacia, a gente já tem ali, é para ter, é de 2015? Ah, muito obrigada, Yara. A gente já tem ali na delegacia, o recomendado na delegacia da mulher é você ter uma delegada, né, uma mulher recebendo aquela outra mulher para ouvir sobre esse caso de violência que ela passou. Porque a gente entende, gente, que uma mulher é o perfeito para entender uma outra mulher. É isso que se espera, né? A gente sabe que não é só porque é mulher que eu vou confiar. Eu quero e não caio nessa, não. Né, de dizer assim, mulher tem que acreditar em outra mulher, mulher vota em outra mulher. Qual mulher? Ela está pensando na mulher negra? Ela está pensando na mulher indígena? Ela está pensando nas mulheres que passaram por uma situação de violência? Então, por favor, né? E aí, hoje, o recomendado é isso, que dentro de uma delegacia da mulher, a gente tem uma assistente social, uma psicóloga, uma delegada, esse é o correto. Que na hora que aquela mulher ela for fazer um exame de corpo e delito, tenha uma médica, a médica é que faça o exame. Tá certo? A gente precisa de uma rede de apoio para essas mulheres, porque senão, gente, a mulher, ela não denuncia. Essa é a realidade, né? E eu posso também, inclusive, falar isso, né? Na semana passada, acho que foi. Na semana passada, na quinta-feira, eu estava em uma delegacia da mulher, né? Porque eu estudo sobre isso. E aí a gente eu e uma amiga, e quando a gente estava lá, porque eu precisava falar com a delegada para fazer umas perguntas, uma mulher, ela chegou dizendo, né, olha, chegou ali na porta, foi justamente aqui na Oitava, que é lá no bairro do Disseu, aqui na cidade de Teresina, e na hora que chegou lá uma mulher, a gente estava assim na porta, porque dentro estava lotado de gente, e aí ela chegou e perguntou para um agente que estava lá na porta, né, olha, é porque eu vim aqui registrar um BO, né, eu sofri uma violência do meu marido, a gente está num conflito. E aí, sabe o que foi que ele falou, gente? O agente lá, o policial, acho que ele era um agente, né? Tem essas diferenças. Ele disse assim: olha, você vai fazer o BO, mas você vai retirar amanhã, porque se for nem faça, é só perca de tempo. E aí, na mesma hora, a gente ficou, moço, como é que o senhor fala isso? A sua função aqui não é ficar questionando por que que ela está vindo fazer o BO. É você simplesmente dizer, não, pois tudo bem, a gente vai sim registrar o seu boletim de ocorrência. Foi uma violência que você passou? Pois fique aqui. Você vai falar com a psicóloga, você vai falar com a assistente social, vai ser ouvida pela delegada, vai fazer todo o processo, né? Porque tem que fazer antes de falar com a delegada. Geralmente as mulheres elas fazem primeiro o exame de corpo e delito. Então, gente, não tem como, né? Precisa ter uma assistência, porque senão essas mulheres elas não vão denunciar em nenhum momento, tá certo? Então, isso aqui é para a gente poder pensar que é por isso que são uma minoria, gente, porque são excluídas, né, das questões que são básicas, que é o direito à educação, à saúde, à segurança também, tá bom? Olha aqui, outra minoria no Brasil, gente, população LGBTQIA+. É a população que mais morre no Brasil também, né? A gente tem os dados do ANTRA que em 2021, em 2020, durante a pandemia, bateu recorde de morte.
Eu não lembro exatamente qual é o dado, mas eu acho que a cada 8 minutos no Brasil, uma mulher ela sofre uma violência física ou psicológica, a cada 11 minutos ela é violentada, e eu acho que é um dado assim parecido com a população LGBTQIA+, né? Inclusive, hoje, aqui na cidade de Teresina, eu sei que no sábado teve em Amarante, né? Foi a primeira parada da diversidade em Amarante. Hoje é a Parada da Diversidade aqui na cidade de Teresina. E isso, gente, durante a semana inteira tem palestras em relação à previdência social, à segurança nas relações sexuais, em relação ao acesso à educação, a políticas públicas, à segurança. Então, é o mês inteiro, né, para poder discutir sobre essas questões, e hoje a gente tem a festa, né? E isso é muito importante para falar, é uma questão de identidade. Gente, a pessoa ela precisa viver, trabalhar, se alimentar, ser feliz, gente. E a pessoa, eu posso amar quem eu quiser. A Maria Cauane pode amar quem ela quiser. A Nádia também. A gente precisa parar com esse preconceito, gente. Todo preconceito, ele é burro, ele é vazio, ele é ignorante. Por que que eu vou me incomodar com a forma como a pessoa vive, com quem ela ama, gente? Não dá para viver assim, tá certo? E aqui vocês são pessoas jovens. Eu fico muito assustada quando eu vejo um adolescente. Eu dou aula para uma pessoa adolescente, eu vejo lá um menino, uma menina tendo um preconceito. Eu fico, gente, não é possível que vocês têm 16 anos e vocês estão com essa cabeça aí que parece que vive há 300 anos atrás, né, em que a população gay, LGBTQIA+, no Brasil ia parar na fogueira, né, porque era errado. E aí tu pode me dizer, ah, professora, mas na minha religião isso é errado. Aí você não faz. Se você acha que é errado, aí é uma questão sua, é um problema seu. Agora, você dizer como outra pessoa deve viver, você dizer como quem uma outra pessoa deve amar, gente, não cabe a você. A identidade de gênero é algo que é individual. Cada um é que sabe aqui da sua identidade, da sua orientação sexual. Inclusive, esse termo não é mais utilizada a ideia, né, de uma opção sexual. A gente fala em orientação sexual. Tem uma galera também que diz assim, ah, eu nasci gay. Ou então, ó, tá vendo aquela ali nasceu lésbica? E não. A gente fala que a sexualidade ela é construída socialmente. Ninguém nasce flamenguista ou corintiano, ninguém nasce heterossexual ou homossexual, ninguém nasce gostando só de rosa ou só de azul, ninguém nasce ou da esquerda ou da direita. Nós somos socializados dentro da sociedade. À medida que a gente vai vivendo, nós vamos formando a nossa identidade. Beleza? Todo mundo entendeu? Outra pessoa, outro grupo que sofre muito preconceito é a galera que é idosa. A gente diz que isso é o etarismo, que é o preconceito a uma pessoa que é idosa. E existe muito preconceito, porque a gente acha que a pessoa que é idosa já está com o pé na cova. Claro que não, gente. Ou então tu vê uma pessoa ali, a gente diz... a pessoa que é idosa, ela não pode mais. Ah, ela quer tomar a cervejinha dela? Ela pode. Ela quer ir pro forró? Ela pode. Ela quer dirigir, né? Se ela tiver uma condição ainda para fazer isso, visual, ela pode também. Ela pode votar, ela pode viajar, ela pode namorar. Gente, todo mundo aqui, eu quero ficar idosa, viu? Porque a gente fica, nossa, um idoso, né? Esse preconceito, sorte de quem chegou na terceira idade, né, gente? Porque afinal de contas, pelo menos eu quero viver bastante. Porque eu ainda quero ver muita coisa, eu quero passar por muitas experiências. Eu não quero chegar no momento que eu tô lá com 65 anos, 70 anos, eu achar que que eu deveria estar morta, porque eu estou atrapalhando o país que eu vivo. Claro que não, eu tenho uma mãe de 70 anos, eu não quero que ela morra, eu quero que ela ainda viva muito, porque eu quero conviver com ela o máximo possível que eu conseguir. Certo? Então, gente, vamos, né? Todo preconceito, como eu falei, ele é burro, gente, não serve para nada, não nos ajuda em nada.
Outro preconceito que existe aqui é em relação a moradores de comunidade, de favelas, né? Porque a gente acha que todo mundo que mora dentro de uma favela é uma pessoa que é marginal, né? O marginal é do marginalizado. Né? Então, eu acho que é uma pessoa criminosa, é uma pessoa que deve estar no tráfico, é uma pessoa que não quer trabalhar, é uma pessoa que não gosta de estudar. Né? E aí eu fico pensando que aqui a gente tem uns bairros, eu posso falar da cidade que eu vivo, que é a cidade de Teresina. E eu vivo num bairro da periferia aqui na cidade de Teresina. E as pessoas com quem eu vivo num bairro periférico, gente, eu estudei, é por isso que eu estou aqui dando aula. Eu trabalho, é por isso que eu estou aqui com vocês, né? E existem muitas realidades assim também, de pessoas que a gente teve que estudar em escola pública, entrar em uma universidade pública. Na minha casa não tinha nenhuma possibilidade de que eu fosse fazer um ensino superior pago, gente. Nenhuma possibilidade, né? Então, eu já fiz o meu ensino médio sabendo ali. E eu nem queria, sinceramente, gente. Eu e minhas amigas, nosso sonho era entrar numa universidade pública, né? Então, por toda a experiência, né, que é muito diferente, né? Então, isso é muito. Eu fui estudar depois numa faculdade quando eu já tinha dinheiro para poder pagar, né? Então, não, quando eu era ali adolescente, que eu fui entrar na universidade, tinha que ser pública, né? Minha mãe sempre falava: olha, você estude, viu? Porque ou você tem que entrar na universidade pública. Então, a gente também precisa entender isso, gente. É uma população que a gente é desassistido quando a gente mora dentro de uma periferia. E esse estereótipo de dizer que na periferia só existe bandido, que na periferia é tudo muito perigoso, né? Às vezes eu digo assim: eu moro no bairro tal. Eita, professora, é perigoso, viu, aquele bairro. Aí eu fico assim: nossa, só tem isso para falar? Só tem isso aí? Não pergunta, não vê, nossa, será como é que o povo vive ali? Será qual é a média das pessoas estudarem, das pessoas trabalharem? Gente, nas periferias do Brasil, a gente tem muito mais pessoas querendo mudar a sua realidade do que pessoas que de fato estão dentro do mundo do crime. E essas pessoas que também estão ali dentro daquela criminalidade, é porque também faltou muita coisa para elas, gente. Faltou educação. É isso que falta. Porque não tem, você vai me dizer: professora, mas tem gente que tem um instinto bandido. Gente, por favor, isso aí eu também fico assim. Que instinto, gente? Instinto a gente tem de sobrevivência. Um animal, porque ser humano é um animal, só que ele raciocina. E a gente tem um instinto para sobreviver, mas ninguém nasce com aquela ideia de dizer: eu tenho um instinto para matar, um instinto para roubar. É claro que não. A criminalidade, ela também é construída dentro da sociedade. Tu acha que uma criança pobre, negra, que nasceu lá na favela, né, até favela a galera não quer falar. O nome é favela, gente, é realidade. Então, que justamente, né, as favelas surgem no Brasil, principalmente ali no início do século XX, que é a população para ser marginalizada. Tu acha que uma criança, gente, uma mulher, um menino, que nasce dentro de uma periferia, na hora que ele nasceu, tá com 1 minuto que eu nasci, eu já digo logo para a mamãe: olha, mamãe, me dei uma faca, que hoje eu vou fazer um assalto? Claro que não. Né? As pessoas, elas são impactadas pelas questões sociais que estão à nossa volta. Professora, então é correto a pessoa fazer um assalto? Óbvio que não, né, gente? Óbvio que não. Ela também vai gerar consequências em outra pessoa que também mora na periferia. Mas a gente precisa refletir sobre o contexto social que a gente vive. A gente precisa entender as questões políticas, econômicas do país que a gente vive, porque senão a gente fica só reproduzindo, fica parecendo esses programas de televisão que tem aqui no Brasil, né, que é só a galera falando, enfim,
falando ali da criminalidade, gerando, né, audiência com aquilo ali, também com a dor do outro. Então, né, no caso aqui das pessoas que são impactadas por essa violência, então a gente precisa refletir. Se a gente não refletir, não tem como, né? E aí lembrar também que quebrar essa ideia de que dentro da periferia todo mundo é bandido. Porque, e aí, cadê o trabalhador que está lá dentro dessa periferia? Não existe? É claro que existe, gente, tá certo? A gente tem realmente a criminalidade, ela é maior nas periferias do que nos bairros nobres. Mas eu não posso dizer que dentro de uma periferia só existe quem é criminoso. Porque senão eu esqueço de quem é estudante, eu esqueço de quem é trabalhador, de quem está tentando sobreviver. E eu acabo igualando todo mundo. Não é isso? E não é verdade. Tá bom? A outra questão aqui, ó, pessoas com deficiência, a gente também acaba tendo muito preconceito. As pessoas que vivem uma situação de rua, né? Então a gente diz assim, eu vejo uma pessoa em situação de rua pedindo dinheiro, aí eu digo assim, vai trabalhar, isso aí não quer nada. Quem sou eu, gente, para fazer um julgamento? Muitas dessas pessoas, né, elas vivem também uma situação de vulnerabilidade. Muitas são dependentes químicas, né? O uso do crack no Brasil, ele tem aumentado consideravelmente desde a década de 90, de 80 aqui no Brasil, porque é uma droga barata, é uma droga que encontra fácil na rua, é uma droga que tira fome. Então, vamos abrir a nossa mente para a gente compreender mais e julgar menos. Ok? Então, fica aqui. Eu estou vendo que a nossa aula está chegando ao fim. Fica aqui, porque daqui a 3 minutinhos eu estou de volta para a gente dar continuidade ao nosso assunto.